Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 36 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje vai ser a inexistência de limite bidimensional, ou seja, exercícios em que pede para você provar que o limite não existe. Isso aqui é uma matéria de cálculo 2. Vou resolver 3 exemplos com vocês. Exemplo número 1. X mais seno ao quadrado de y, 2xy mais y quadrado com x e y tendendo a 0 e 0. Que limite bonito, né? Eu quero que você prove para mim que esse limite não existe. Exemplo número 2. X ao quadrado y é elevado a y, x à quarta mais 4y quadrado, quando o x e o y tendem a 0 e 0. Outro exercício clássico. Tá? E por último, temos o limite número 3, que é xy cosseno de y dividido por 3x2 mais y quadrado, quando o x e o y tendem a 0 e 0. Peguei aqui 3 exercícios clássicos. Se você quer passar em cálculo de primeira, segue a minha recomendação. Tá? Anota esses 3 limites no seu caderno e vai fazendo junto comigo. Só ficar vendo eu fazer não é o suficiente, tá bom? Então, antes de resolver esse exercício, fica comigo até o final, porque eu vou resolver cada um deles passo a passo. Mas antes eu gosto de fazer uma introdução. Tá? O que é limite de duas variáveis? Porque muita gente vem lá do cálculo 1 e o limite, né, é só x tendendo a um número de uma função que só tem x, e a resposta vai dar L, por exemplo. E o gráfico, né, dessa função, você tem um gráfico bidimensional, e o x está tendendo a A, aqui você tem o A, ou vai chegar perto do A pela direita, ou perto do A pela esquerda. Só tem essas duas opções. Isso lá do cálculo 1. Só que agora a gente está no cálculo 2. O mundo começou a ficar mais divertido, porque a função tem duas variáveis, a função é em 3 dimensões. Tá? É tudo diferente. Primeira coisa, para você passar em cálculo de primeira, anota isso aí. Não pode usar a regra de L'Hopital em limite de duas variáveis. Esse é um erro clássico. A regra de L'Hopital é só para limite com uma variável só. Combinado? Então, bora começar explicando a notação de limite com duas variáveis. Tem duas possibilidades. Eu já vi aparecer assim, ó, xy tendendo a A e B. E presta atenção, se eu escrevo xy tendendo a, sei lá, 2 e menos 1, o x, deixa eu colocar com marca-texto, fica mais fácil. O x tende a 2 e o y tende a menos 1. Tá? Não vai confundir esses dois, não. Agora tem uma segunda notação, que é o x tendendo a A, e embaixo você coloca y tendendo a B. Então tem essas duas notações diferentes. Se você pensar em limite com 3 variáveis, a lógica é a mesma, né? Só que você vai colocar tipo xyz e abc aqui. E a função vai ter 3 variáveis. Tem limite de infinitas variáveis, tá, gente? Isso é um bom tema para uma outra live, né? Aqui a gente vai focar em provar que o limite de duas variáveis não existe. Então essa é a notação. E normalmente a resposta do limite, né? Eu coloquei L, mas a resposta do limite a gente ora em Z. Você tem uma função em 3 dimensões, por exemplo, sei lá, um paraboloide. Vou desenhar um paraboloide aqui. Finge que isso é um paraboloide, tá? A resposta do limite, você vai olhar em Z. A resposta do limite é como se fosse a altura do ponto. Pense em 3 dimensões. A resposta do limite é sempre na imagem, na altura. Fechou? Agora isso aqui é importante. Ó. Eu expliquei como que você interpreta a resposta do limite num gráfico em 3D. Agora, como que você interpreta a tendência do x e do y? O x está chegando perto de A e o y está chegando perto de B. Isso vai gerar um ponto no plano XY, e esse ponto aqui vai ter uma imagem lá em Z.
A lógica é basicamente essa. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você ter uma noção gráfica do que está acontecendo. Qual que é a principal diferença? Quando você está no cálculo 1, você só tem o x tendendo a um número. Então, você tem só o A. Você só tem a possibilidade de ir para a direita ou para a esquerda. Agora que a gente tem o x chegando perto de A e o y chegando perto de B, você tem infinitas possibilidades. É o que eu vou explicar agora. O que não é, ou seja, qual é a condição de existência? Quando que o limite vai existir e quando ele não vai existir? É muito parecido com o cálculo 1. No cálculo 1, o limite existir, os laterais devem ser iguais. Vocês lembram disso? Lá no cálculo 1, quando você tem o x tendendo a A, x está chegando muito perto de A. Ou você faz A à direita ou você faz A à esquerda. Se os laterais são iguais, o limite existe. Se os laterais são diferentes, o limite não existe. Agora, aqui no cálculo 2, em limite de duas variáveis, você não tem o x chegando perto do A. Na verdade, o x não chega só perto do A, porque você tem o y chegando perto de B também. Então, você tem um ponto no plano XY. Vamos supor, esse ponto aqui, tá vendo? O x dele é A e o y dele é B. Você tem um ponto aleatório ali. Quais são as possibilidades para você chegar perto desse ponto? Você pode chegar perto desse ponto por esse gráfico aqui, por exemplo. Ó. É um caminho, não é? Só que você também pode chegar por esse caminho aqui. Tá vendo? Você pode chegar por essa reta, por essa reta, por essa reta, por uma parábola, por uma hipérbole. Qualquer gráfico que passar por esse ponto, na hora de calcular o limite, ele tem que chegar ao mesmo resultado. Então, a grande dificuldade aqui em limites é que para você provar que ele existe, todos os infinitos caminhos têm que resultar no mesmo valor. Tem infinitas possibilidades. Então, provar que o limite existe não é fácil. Mas para provar que ele não existe, pensa comigo. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter raciocínio lógico também. Para o limite existir, todos os caminhos devem ser iguais. Para provar que ele não existe, basta você achar um caminho diferente do outro. Entendeu? Então, provar que não existe não é tão difícil assim. Agora, exercício que você tem que provar que ele existe é divertido. É divertido. Quem sabe eu faço uma live sobre isso depois. Ó, todos os infinitos caminhos tendem ao mesmo valor. Isso significa que o limite existe. Agora, se você achar um caminho diferente do outro, você prova que o limite não existe. Então, é basicamente essa lógica que a gente vai usar nos exercícios. Quais são os tipos de limite? Isso é uma coisa que eu criei. Se já existe, eu não sei. Tá? Mas foi eu que inventei. O meu principal método é a identificação de padrões. Eu já fiz centenas de exercícios de limite com duas variáveis. Centenas, de verdade. E depois que você faz vários exercícios, você começa a ver padrões, é normal. Só que em vez de você ter que fazer centenas de exercícios também, eu venho aqui e passo os padrões para você. Por isso que os alunos normalmente gostam muito da minha aula, porque eles conseguem aprender rápido sem ter que estudar tanto como eu estudei. O meu método é basicamente esse. E eu acho que esse método de identificação de padrões é o melhor caminho para você passar em cálculo de primeira. Eu vou focar aqui em um desses tipos, mas eu vou apresentar todos para vocês. O tipo 1 é o que eu chamo de imagem. É quando você substitui e dá um número. Se você resolver esse limite aqui, basta substituir o x por 1 e o y por 2. Então fica 2 vezes 1 vezes 2, mais 1 ao quadrado, menos 1 sobre 2. Isso aqui vai dar um número, não vai? Isso aqui é 4 mais 1 menos 0,5. Isso aqui vai dar 4,5. Pronto, essa é a resposta do limite. Esse aqui é o tipo mais fácil que tem. Por quê? Se você substituir
e deram um número, isso significa que a função ela é contínua. Tá? Em uma outra aplicação de limites, né? Análise de continuidade. E dá para fazer isso em duas dimensões também. Então esse é o limite mais simples que tem. Se você substituir e der um número, acabou. Agora, o tipo 2 é quando você substitui e dá 0 sobre 0. Mas você consegue manipular usando álgebra. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente pode colocar em evidência duas vezes e usar a técnica de agrupamento. Aí você vai cortar o que zero em cima com o que zero embaixo e vai fugir da indeterminação. Esse é o que eu chamo de tipo 2, manipulação do limite. Beleza? O tipo 3 é o que a gente vai focar na live de hoje. Que esse limite aqui está dando 0 sobre 0. Você não consegue manipular. Então a gente vai tentar provar que esse limite não existe. Como? Achando um caminho diferente do outro. E por último, tem o tipo 4. O tipo 4 não é todo professor que cobra, porque isso aqui é muito louco. Tá? O exercício é divertido. Quem sabe eu faço uma live sobre isso depois. Se vocês quiserem que eu faça um exercício de provar que o limite existe com duas variáveis, põe aqui nos comentários, tá bom? Esse tipo de limite aqui está dando 0 sobre 0, ou seja, não é só substituir, não é do tipo 1. Você não consegue manipular, então não é o tipo 2. Ele existe, então não é o tipo 3. A gente tem que provar que esse limite existe. Aí aqui você vai ter que usar aquela notação de epsilon e delta. Esse exercício é muito legal. Enfim, para você passar em cálculo de primeira, é importante você usar a técnica de padrões em todas as matérias de cálculo. Não importa se é limite, derivada integral, séries, sequências, equações diferenciais. Sempre tenta estudar com esse foco, identificação de padrões. Sempre tenta procurar modelos que podem ser replicados em outros exercícios. Isso vai mudar a sua vida no cálculo, tá bom? Maiores dificuldades dos alunos. Prova presencial de cálculo. Ainda mais depois dessa pandemia, que todo mundo ficou no EAD, aí no EAD a prova é online, né, gente? Não, a prova online é uma beleza. Não tem como fiscalizar. Então, normalmente, a galera faz a prova em grupo. Aí tem aquele aluno mais inteligente que faz a questão, manda no grupo, todo mundo copia, todo mundo passa, e 90% da sala não sabe nada. Eu já recebi muito aluno assim. O problema é que a pandemia acabou. A maioria das faculdades estão no presencial. E eu estou recebendo muito aluno que passou no cálculo 1, passou no cálculo 1, passou no cálculo 2 e agora chegou no cálculo 3 presencial. Então você realmente tem que saber a matéria. Galera, fazer o cálculo 1 sem saber fazer o cálculo 3, né? Sem saber o 1 e 2 é suicídio. Tá? O cálculo 3 trabalha com integrais triplas, limite com 3 variáveis, você tem integração de linha, enfim, tem que saber muito bem o cálculo 1 e o cálculo 2. E você acha que o professor vai revisar? Ele já vai assumir que você sabe o cálculo 2 todo. Ele já vai assumir que você sabe o cálculo 1 todo. Porque senão não dá tempo de passar a matéria do cálculo 3, né? E o cálculo 3 normalmente é bem difícil. Porque você tem que saber vários conhecimentos antes do cálculo 3. Então, esse é um medo muito comum da prova presencial. Quando você tem uma prova presencial, você tem duas opções. Pode usar a calculadora ou não. Aqui tem vantagens e desvantagens. Se pode usar a calculadora, você não precisa saber a matemática básica, né? Você não precisa lembrar, por exemplo, divisão de números decimais, continha com fração, com raiz, porque você pode usar a calculadora. Então, não precisa de revisar a matemática básica, ok? Mas você tem que saber usar a calculadora, e isso é um problema, né? Para você passar em cálculo de primeira, confere se o professor deixa usar a calculadora. Se ele deixar, você tem que comprar a melhor calculadora. E tem que ser a calculadora que você pode usar na prova. Se você comprar aquelas calculadoras de 15 mil, de 15 mil não, né? De R$1.500, ela até entra no WhatsApp para você, entendeu? Tem calculadora de vários formatos. Você tem que achar uma calculadora que não é considerado cola e que vai te ajudar muito na prova. Tem vários tipos. Eu posso recomendar
várias calculadoras para vocês aqui. Então, cuidado com isso, porque a gente não está acostumado a usar a calculadora. E se você deixar para usar a calculadora só na hora da prova, você vai perder tempo. Não vai adiantar nada. Agora, se não puder usar a calculadora, aí sim você tem que revisar a matemática básica todinha. Ou seja, sei lá, meio menos 1/3 mais 1,333 menos 0,7. Você sabe fazer essa conta? Porque se você está calculando integral derivada e chega nisso, o pessoal não vai aceitar a resposta assim. Se você tem uma calculadora, você aperta um botão e põe a resposta. Agora, se você não pode usar a calculadora, você tem que saber regrinha de fração, de números decimais, de dízima periódica, tem que revisar boa parte da matemática básica. Então fica essa dica aí para vocês, tá? Sempre confere se pode usar a calculadora ou não. Se puder usar a calculadora, pesquisa a melhor calculadora que você pode usar. Se não puder usar a calculadora, tem que dar uma revisada na matemática básica. Para você passar em cálculo de primeira, muito cuidado com isso aqui. Se você está no cálculo 3 sem saber o cálculo 1 e o 2, ou se você está lá no cálculo 2 e ainda está em dúvida no cálculo 1, você tem que tomar uma providência rápido. Tá? Porque se você deixar para a véspera da prova, estudar o cálculo 1 junto com o cálculo 2 é quase impossível. Você já tem que se preparar com antecedência. Beleza? Se você estiver passando por uma situação parecida, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Bora resolver a questão número 1. Só coloca um pequeno detalhe aqui, que eu copiei o enunciado errado. Aqui é x ao quadrado, tá? Eu tinha colocado só x. Vou até mudar aqui no início também, na hora de apresentar, né? Aqui é x ao quadrado mais c no quadrado, tá? Corrige aí. Então, vamos resolver a questão número 1. Essa é uma questão clássica de prova. Então, para você passar em cálculo de primeira, pega essa questão, anota no seu caderno e tenta fazer junto comigo, tá bom? Como o x tende a 0 e 0, você tem um ponto que está na origem do plano, certo? Esse aqui é o ponto 0, 0. Agora você tem que escolher um caminho que passa por esse ponto. E eu sempre gosto de começar por dois caminhos. Eu sempre gosto de fazer o caminho em que o x é igual a 0. Esse vai ser o caminho 1. E o caminho 2 vai ser o caminho em que o y é igual a 0. Vou fazer y igual a 0. Sempre tem que ser uma função que corta o ponto em 0, 0. Então, tem várias possibilidades aqui, ó. Você pode começar, por exemplo, você pode fazer com a parábola para cima, que a parábola toca aquele ponto. Você pode fazer por uma reta inclinada, você pode fazer por uma, sei lá, qualquer função. Ela tem que passar por esse ponto. E os caminhos mais clássicos é x igual a 0 e y igual a 0. São os mais simples. Então, eu vou fazer o caminho 1 na primeira página, o caminho 2 na segunda página, tá bom? A lógica aqui é você encontrar caminhos diferentes. Se você encontrar caminhos diferentes, o limite não existe, está provado. Como o x é igual a 0, você vai substituir cada valor de x por 0. Então, a função é essa, certo? Só que aonde tem x, você vai escrever 0. Vai ficar 0 ao quadrado, 2 é 0 ao quadrado. E quando você substituir cada valor de x por 0, vai sobrar apenas y. E o y ele tende a 0, né? Olha aqui, o x e o y tendem a 0. O x sumiu. A variável agora é y. Então a gente tem um novo limite. Limite quando o y tende a 0 de seno ao quadrado de y sobre y. Esse limite está dando 0 sobre 0. Ou seja, a gente não consegue resolver só substituindo. Nesse caso, a gente vai aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Galera, isso aqui é limite de duas variáveis. Tem que saber a matéria de limite com uma variável só. Né? Eu falei que não podia usar L'Hopital se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Tá vendo? Você não pode usar L'Hopital aqui com duas variáveis.
Mas quando você cai no limite de uma variável só, aí você pode usar L'Hopital sim. Então, deriva em cima e deriva embaixo. Derivada de 2y de seno de y quadrado. Espera aí que aqui é um y quadrado, né? Voltou aqui. Y quadrado. Derivada de seno ao quadrado de y vai dar 2. Seno de y elevado a 1. Vezes derivada de seno, que é cosseno. E a derivada de y ao quadrado é 2y. Pronto. Derivei em cima, derivei embaixo. Aí agora, a gente vai substituir o y por zero. E, infelizmente, vai dar 0 sobre 0 de novo. Porque o seno de 0 é 0 e 2 é 0 dá 0. Né? Então, a gente vai ter que usar L'Hopital mais uma vez. Só que antes de aplicar a regra de L'Hopital, eu vou usar uma identidade trigonométrica para evitar de usar a regra do produto aqui. 2 seno cosseno pode ser escrito com seno de 2y. Então, perceba que está dando 0 sobre 0. Né? Da mesma forma, está dando 0 sobre 0. Mas, esse limite aqui vai ser mais fácil de derivar. Então, a gente vai ter que usar o L'Hopital mais uma vez. E aí, a gente vai conseguir resolver. Qual é a derivada do seno de 2y? Fica 2 cosseno de 2y. E a derivada de 2y é igual a 2. Substitui o y por 0. Vai ficar 2 vezes cosseno de 2 é 0 sobre 2. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui está dando 2 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1. A resposta do limite pelo caminho 1 está dando 1. Então, assim, essa é uma questão bem completa. Né? Para você passar em cálculo de primeira, a gente está no cálculo 2, limite com duas variáveis. Tem que saber a matéria do cálculo 1 também. Essa questão é clássica na prova, tá? Isso aqui prova que o limite não existe? Não. Prova que pelo caminho 1 está dando 1. Agora, se pelo caminho 2 der um valor diferente de 1, aí a gente provou que o limite não existe. Beleza. Então, vamos seguir a mesma lógica aqui. Só que agora por um outro caminho. Deixa eu copiar esse caminho aqui para ficar mais fácil de substituir. Esse aplicativo é bom demais, né? É só duplicar e fica tudo pronto. A gente vai resolver um limite. Só que agora, onde tem y, eu vou colocar 0. Então, vai ficar x ao quadrado mais seno ao quadrado de 0 dividido por 2x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Fechou aqui. A gente substitui y por 0. A variável que sobrou é x, né? E o x está tendendo a 0. O seno de 0 é 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, vai sobrar o limite, quando o x tende a 0, de x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Isso vai dar 0 sobre 0, né? Mas é só cortar o x2 de cima com o x2 de baixo. Isso é uma propriedade de limites que a gente pode usar. Então, vai sobrar 1 sobre 2. E esse limite está dando meio. Aí, perceba. Pelo caminho 2 deu meio. Pelo caminho 1, deu 1. O limite não existe. Aí você escreve assim, ó. Esse limite aqui não existe. Porque o caminho 1 é diferente do caminho 2. Essa é a prova de que o limite não existe. Entendeu mais ou menos a lógica? Agora, vamos supor que no caminho 2 deu 1 de novo. Aí você tem que fazer caminho 3, caminho 4. Você tem que achar um caminho e depois achar um segundo caminho que é diferente do primeiro. Se você encontrar 2 caminhos diferentes, está provada a inexistência do limite. Agora, para você passar em cálculo de primeira, tem um tipo de exercício que é para provar que o limite existe. Aí imagina, você tem que provar que todos os infinitos caminhos tendem ao mesmo lugar. Esse é um tipo de exercício mais avançado. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, põe aqui nos comentários, tá? Pode ser o tema da próxima live. Isso pode cair nas provas, eu já vi isso. A gente está analisando o tipo 3 de limite.
São 3 tipos, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Imagem, manipulação, provar que não existe e provar que ele existe. Provar que ele existe é o mais avançado. Então, bora continuar. Vou pegar mais um exemplo. Essa questão número 2. Eu quero provar que esse limite não existe. A gente vai fazer os caminhos 1 e 2 da mesma forma que a gente fez na questão 1. Eu sempre começo por esses caminhos 1 e 2, tá? Agora, se os caminhos 1 e 2 derem o mesmo valor, aí a gente tem que inventar um terceiro caminho. Se eu não me engano, nessa questão isso vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Aonde tem x, eu coloco 0. Vai ficar o limite. Quando substitui cada valor de x por 0, né? Então, vai ficar... Deixa eu copiar aqui e fica mais fácil substituir. Aonde tem x vai virar 0. Então fica 0 vezes, e aqui fica 3 vezes 0. Sobrou o y, né? E o y está tendendo a 0. Para a gente resolver esse limite, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então o numerador é 0. E o denominador é y ao quadrado. Agora aqui é um erro muito comum. Porque se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Mas isso não é indeterminado. Porque o 0 de cima, ele não chega perto de 0. O 0 do numerador é exatamente 0. Então, você tem 0 dividido por um número que chega próximo de 0. E isso aqui é exatamente 0. Não é indeterminado. Essa é uma pegadinha. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque cometeu esse erro. A gente está cansado de ver, né? 0 sobre 0 é indeterminado. Só que nesse caso, não está tendendo a 0 em si. É realmente o 0. É exatamente 0. E 0 dividido por um número que não é 0, não é indeterminado. A resposta é exatamente 0. Então, pelo caminho 1, a resposta foi 0. Agora a gente vai fazer pelo caminho 2. Acho que vai caber. Não, vamos fazer na outra página. Mais organizado. O caminho 2, eu vou substituir o y por 0. Então, deixa eu duplicar esse limite aqui. Aonde tem y, eu vou escrever 0. Vai ficar x é 0 e aqui 0 ao quadrado. Sobrou. Opa, aqui tem um y também. Pronto. E o x está tendendo a 0, né? Cosseno de 0 dá 1. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né, gente? Então, em cima, vai ficar 0. E embaixo, sobrou um 3x2. E, de novo, isso aqui é 0, é exatamente 0. Pelo mesmo motivo do caminho anterior. Tá? Porque o de cima é exatamente 0. E, tipo assim, ó, se você pegar 0 dividido por 2, dá 0. 0 dividido por 0,001 é 0. Isso aqui está dando 0. É 0 dividido por 0. Só que esse 0 aqui é exatamente 0. Exatamente 0 dividido por algo próximo de 0, isso não é indeterminado. Então, esse caminho deu 0 de novo. Isso é um problema, né, galera? Para você provar que o limite não existe, você tem que achar 2 caminhos diferentes. A gente tentou o caminho 1, deu 0. A gente tentou o caminho 2, deu 0. Agora a gente tem que inventar um terceiro caminho. Pensa comigo. Vamos pegar agora uma reta inclinada que passa na origem. Essa reta aqui, ó. Ela passa aqui. Vamos supor que essa reta seja, sei lá, y igual a x. Então esse é o caminho 3. Você pode pegar qualquer caminho que passa pelo ponto 0, 0. Essa é a parte teórica, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Aonde tem y, agora eu vou escrever x. Aonde tem y, eu vou substituir por x. Então, vai ficar x vezes x, cosseno de x e x ao quadrado.
E como a variável agora só é x, o x está tendendo a zero, né? Não tem y mais. Bora resolver esse limite. X vezes x é x ao quadrado. E 3x2 mais x2 vai dar 4x2. Aí agora eu posso cortar o x2 de cima com o x2 de baixo. Né? Vai sobrar apenas 4. Substitui, vai ficar cosseno de 0 sobre 4, que é igual a 1 quarto. Então, fazendo pelo caminho 3, a resposta dá 1 quarto. Fazendo pelo caminho 2 deu 0. Isso já prova que o limite não existe. Para você passar em cálculo de primeira, preste atenção no fundamento. Você tem que encontrar dois caminhos diferentes. Então, se você parar aqui no caminho 2, o caminho 1 deu 0, o caminho 2 deu 0. Isso não prova que o limite não existe. Então, tem exercício mais avançado que você tem que achar caminho 3, 4, 5, 6. O fundamento é, você tem que encontrar caminhos que passam pela origem. Eu gosto sempre de começar com y igual a 0 e x igual a 0, porque são os mais simples, né? Enfim, está provado que esse limite existe. Por quê? Vamos pôr a resposta bonitinha aqui. Esse limite, ele não existe. Porque o caminho 2 é diferente do caminho 3. Fechou? Última questão. Agora, a gente vai fazer os mesmos passos aqui. Ó. O caminho 1, a gente vai fazer x igual a 0. Eu sempre testo esse caminho primeiro. Porque, às vezes, o caminho 1 e o caminho 2 você já resolve, né? Aonde tem x, vamos substituir por 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado, 0 à quarta. Vai sobrar apenas y. Então, o y está tendendo a 0. Repetindo isso aqui, 0 ao quadrado dá 0, né? Vai zerar todo mundo que está em cima. Todo mundo aqui está dando 0. E aqui, como o 0 está somando, a gente pode desprezar, vai sobrar só 4y quadrado. Isso aqui, se você substituir, dá 0 sobre 0. Aí vem aquele erro clássico. Quem é meu aluno não vai cometer esse erro e vai passar em cálculo de primeira. 0 sobre 0, nesse caso aqui, o 0 de cima é exatamente 0. E o 0 de baixo é algo próximo de 0. Então isso aqui é 0, não é indeterminado. Só que agora a gente vai ter que achar um caminho diferente desse. Vamos fazer numa outra página para ficar bem organizado, né? Eu vou tentar agora o caminho 2, que é o y igual a 0. Y igual a 0. É uma reta horizontal cortando o ponto. Então, o mesmo procedimento, só que a gente vai substituir o y por 0. Aonde tem y, eu vou escrever 0. Então, vai ficar 0 aqui. Elevado a 0 e 0 ao quadrado. Está sobrando só valores de x, né? O x está tendendo a 0. Beleza. E agora, a gente resolve esse limite. 0 vezes qualquer coisa vai zerar o de cima. Esse termo aqui é 0, então sobra um x à quarta embaixo. De novo, isso aqui vai dar 0 sobre 0 e é igual a 0. Não cai na pegadinha, não. Aí agora, a gente vai ter que ir para o caminho 3. E eu vou passar uma dica para vocês que vale ouro, tá? O caminho 3, eu vou escolher um caminho que passa pelo ponto 0, 0. Só que, em todas as retas que passam pelo ponto 0, 0, elas têm um padrão. Elas sempre têm o formato kx. É tipo 2x, 1x, 3x. Por exemplo, se você pegar y igual a x, você tem essa reta aqui. Ó. Se você pega y igual a 2x, você vai ter uma reta um pouco mais inclinada. Se você tem y igual a menos x, você vai ter uma reta decrescente. Mas sempre que tiver um número vezes x, essa reta vai passar na origem. Então, uma dica muito boa, em vez de ficar fazendo 2x, 3x, 4x, você já faz kx. Por quê? Se você faz o caminho 3 com kx,
você já faz de uma vez infinitas retas. Você faz um caminho e já encontra todos os infinitos caminhos que envolvem retas que passam por aquele ponto. Entendeu? Aí, isso aqui, a vantagem disso é porque, às vezes, todos esses caminhos vão tender ao mesmo valor. Então, por exemplo, se você faz y igual a 2x, aí a resposta está dando, sei lá, 3. Aí, se você faz y igual a 3x, aí vai dar 3 de novo, entendeu? Às vezes, todas essas retas vai dar o mesmo valor. E se você ficar fazendo cada uma, você perde tempo e não passa em cálculo de primeira. Então, anota essa dica aí. Em vez de ficar fazendo cada reta, coloca um K e você já vai fazer todas as infinitas retas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Mesmo procedimento. Aonde tem y, eu vou escrever kx. Então, basta substituir. Vai ficar kx aqui, kx no expoente, e aqui o kx está ao quadrado, né? Eu substituir. Aonde tem y, eu coloquei kx. Agora, a gente vai desenvolver melhor isso. Em cima, eu tenho x2 vezes kx. Isso é kx ao quadrado, né? X ao cubo. Porque x ao quadrado com x vira x ao cubo. E aqui eu posso juntar esses caras. Ó. Vai ficar k2 vezes x2. Vou escrever de novo aqui. K ao quadrado vezes x ao quadrado. Por quê? Quadrado de um produto, você pode fazer o produto primeiro. O primeiro elevado ao expoente com o segundo elevado ao expoente, né? Kx ao quadrado é k ao quadrado vezes x ao quadrado. Só isso que eu fiz ali. Fechou. Aí agora, antes de substituir, você tem que tentar simplificar o máximo possível. Eu posso colocar o x ao quadrado em evidência embaixo. Então fica x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, mais 4k2. O x ao quadrado é um termo comum. Quando você coloca em evidência, você consegue juntar o x2 de baixo com o x2 de cima. Simplificando isso aí, vai ficar x em cima. Então, simplifiquei o máximo que eu consegui. Agora eu substituo. Para você passar em cálculo de primeira, você não pode substituir antes de simplificar. Esse é um erro muito comum também. Aqui, eu só esqueci de escrever que é o x que está tendendo a zero, tá? Porque não tem y mais, o y virou kx. Então, deixa eu consertar esse errinho aqui. Não é xy tendendo a 0 e 0 mais. É só o x. Não tem a variável y. Então, o x tende a 0 aqui. E aqui também. X tende a 0, x tende a 0. Pronto. Agora, bora resolver. Aonde tem x, você coloca 0. Vai ficar k vezes 0, que multiplica e elevado a k vezes 0. Embaixo eu tenho x ao quadrado mais k vezes 0 ao quadrado. Opa! Onde tem x eu coloco 0, né? Então, 0 ao quadrado mais k2. Em cima vai dar 0. Porque você tem, né? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Embaixo tem 0 mais k2. Então vai sobrar um k2. 4k2. Para cada k, você vai encontrar um valor diferente aqui. Mas, se você pegar 0 e dividir por qualquer número, vai dar sempre 0. Beleza? Dá sempre 0. Ou seja, a gente acabou de provar que para todos os infinitos caminhos de retas inclinadas, tudo vai dar 0. Agora, o aluno que não conhece esse macete aqui, vai ficar lá fazendo y igual a x, y igual a 2x, y igual a menos x, e vai ficar dando 0 toda hora, vai ficar pensando que o limite existe, porque está tudo dando 0. Então, esse macete do K vai fazer você passar em cálculo de primeira. Esse macete é muito importante, tá? O que nós temos aqui, então? Vocês perceberam? A gente fez o caminho 1, deu 0. Fez o caminho 1 por uma reta vertical, deu 0. Fizemos o caminho 2 por uma reta horizontal, também deu 0. Fizemos o caminho 3, englobando todas as retas inclinadas, também deu 0. Agora a gente vai ter que achar
um caminho 4 que vai... O nosso objetivo é provar que não existe. A gente tem que achar um caminho em que isso não dá zero. Então, vamos pensar num outro caminho aqui. Concorda comigo que você pode pensar numa parábola com um vértice na origem? É o famoso y igual a x ao quadrado? Pois é. Você pode tentar x ao cubo, x à quarta, x elevado a n. Então, aonde tem y? Agora é o caminho 4, né? E eu acho que agora vai dar para resolver. Onde tem y, eu vou colocar x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado aqui, x ao quadrado no expoente, e aqui eu tenho x ao quadrado, certo? Onde tinha y, eu coloquei x ao quadrado. Agora vamos desenvolver isso aqui. X ao quadrado vezes x ao quadrado é igual a x à quarta. E x ao quadrado elevado a 2 é x à quarta também. Beleza? Propriedade de potência. Agora, ó, de novo eu esqueci de mudar aqui. Ó. Essa parte aqui não tem x e y. É só x. O y virou x ao quadrado, né? Não faz o menor sentido colocar x e y terminando 0, 0. O x que tende a 0. Pronto. Agora eu vou juntar o denominador. X à quarta mais 4x à quarta é 5x à quarta, né? Fica 5x à quarta. Então eu posso cortar o x à quarta de cima com o de baixo. Vai sobrar o limite quando o x tende a 0 de e elevado a x2 sobre 5. Substitui x por 0, vai ficar e elevado a 0 sobre 5, que é igual a 1 quinto. Então encontramos um caminho que é diferente de 0. E isso prova que o limite não existe. Beleza? Esse limite aqui, ele não existe porque o caminho 4 é diferente do caminho 3. Então finalizamos. Essa live foi bem avançada, né? Isso aqui é uma matéria de cálculo 2 e eu peguei 3 exercícios para provar que o limite não existe. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você ter essa noção, né? Se você está no cálculo 2, tem que saber o cálculo 1. Então aqui eu já estou assumindo, né, que você sabe a matéria de cálculo 1. Quem ainda não viu o limite derivada integral vai ficar completamente perdido nessa live, né? Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? Olha só. A gente focou aqui na resolução, né, de 3 limites, todos eles do mesmo tipo, para provar a inexistência. Eu expliquei 2 notações de limites. Expliquei também que para o limite existir, todos os infinitos caminhos têm que entender o mesmo valor. E se você achar um caminho diferente, você provou que o limite não existe. Eu passei para vocês também os 4 tipos, né? Tem a imagem, manipulação, provar que não existe, provar que ele existe usando epsilon e delta. Passei também uma dica de estudo para quem vai fazer a prova presencial. Falei sobre calculadora, sobre matemática básica. Então essa live foi bem completa. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Só toma cuidado. Para você passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Por quê? Tem outras matérias que não dou tempo de eu explicar aqui. Por exemplo, esse limite aqui. Como é que a gente resolve esse limite? Esse limite é do tipo 2. Não precisa provar que ele não existe, é só você manipular. E também integrais duplas, que é uma matéria clássica do cálculo 2. Otimização com 2 variáveis, você tem que usar a matriz hessiana. Linearização, que envolve plano tangente. Vetor gradiente. Vai chegar no ponto, lá no cálculo 2 com o cálculo 3, que a matéria de vetores e limite derivada integral vão se juntar. A gente vai trabalhar com funções vetoriais, né? Tem também o cálculo de diferenciais, continuidade, enfim, é muita matéria. Eu gosto sempre de focar num assunto específico para a aula render. Se você quiser que eu fale sobre algum assunto, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever pode ser o tema da próxima live. Então é isso. Valeu!